Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é o dia das nossas aulas remotas, né? Toda a turma, então, está em casa fazendo as atividades. Estou passando para deixar, então, as explicações para o conteúdo que iremos desenvolver. Então, eu quero compartilhar com vocês, né? Vocês têm aí em mãos a folhinha, né? No roteirinho de atividades. Só que acredito eu que eu havia cometido um erro. Eu coloquei dia 1º do 9, mas a data correta é dia 2 do 9, tá? Então vamos trabalhar com português e matemática. Então verifique aí. Nós temos a folhinha com um texto em duas versões. O enunciado diz o seguinte: o texto abaixo, os textos, né? Vocês podem até acrescentar aí o S, né? Está no plural, então faltou aí que a professora colocasse o S na hora da digitação. Vou até deixar em amarelo para facilitar aí para vocês encontrarem. Os textos abaixo foram organizados em parágrafos de duas maneiras diferentes. Então, como temos trabalhado a paragrafação, né? Como uma forma de organizar melhor o nosso texto, favorecer a compreensão, né? Marcar falas de personagens. Então, nós temos aí o uso dos parágrafos. Então, vamos ver aí qual das duas versões você considerou mais adequada? Por quê? Então, aqui é uma perguntinha para você responder assim que você fizer a leitura, né, do texto. Então, vamos verificar aqui, olha. Versão 1, a gente vê aqui, né, um rei e uma outra pessoa, um menino, né? Vamos ver aqui, um belo dia, o rei estava tranquilamente passeando pelo alto das muralhas do castelo, contemplando lá embaixo a aldeia e os campos dos seus súditos, pensando: que dia lindo! Está mesmo uma tarde maravilhosa, com um sol tão bonito. Acho que hoje vou ficar mais tempo aqui fora vendo o dia. E foi ficando, ouvindo o canto dos pássaros, seguindo com os olhos o voo das borboletas de flor em flor, de flor em flor. Daí a pouco, um criado veio lá de dentro. Majestade, Dona Rainha está chamando. Disse para Vossa Majestade vir logo tomar seu real banho, que a real banheira já está cheia e a real água vai acabar esfriando. O rei olhou para ele, olhou para o sol tão bonito se pondo no céu, sentiu a brisa gostosa do fim da tarde e descobriu que estava com preguiça de tomar banho. Deu suas ordens ao criado: diga à rainha que não estou com vontade de tomar banho agora. Pode jogar a água fora. Vou ficar aqui fora mais um pouquinho, olhando a tarde. O criado foi, e daí a pouco voltou. Majestade, Dona Rainha está chamando. Disse para Vossa Majestade vir tirar sua real sujeira na água morninha da real banheira, que ela não gosta de dormir com quem não toma banho. Então, prestem atenção, vocês observem aqui a forma que a versão 1 foi organizada. Será que ela está organizada devidamente nos parágrafos? Lembra daquele espaço que eu digo para vocês que tem, né, distante da margem para marcar aí o início de um parágrafo? Bem, nós temos que observar. Será que as falas das personagens estão realmente separadas num parágrafo com travessão? Ou será que esse texto está um pouco confuso, né? Com parágrafos fora de ordem, com travessões no lugar impróprio, com a fala do narrador misturada com a fala da personagem?
Então, faça a leitura aí do texto 1, observando esses detalhes, antes que você responda a perguntinha lá do início. Então, vamos observar agora a versão 2. O texto é o mesmo, tá? Porém, ele está organizado de uma outra forma. Então, vamos verificar qual delas é a forma ideal e adequada. Então, nós temos aí a versão 2. Um belo dia, o rei estava tranquilamente passeando pelo alto das muralhas do castelo, contemplando lá embaixo a aldeia e os campos dos seus súditos, pensando: que dia lindo! Está mesmo uma tarde maravilhosa, com um sol tão bonito. Acho que vou ficar mais tempo aqui fora vendo o dia. E foi ficando, ouvindo o canto dos pássaros, seguindo com os olhos o voo das borboletas de flor em flor. Daí a pouco, um criado veio lá de dentro. Majestade, Dona Rainha está chamando. Disse para Vossa Majestade vir logo tomar seu real banho, que a real banheira já está cheia e a real água vai acabar esfriando. O rei olhou para ele, olhou para o sol tão bonito se pondo no céu. Sentiu a brisa gostosa do fim da tarde e descobriu que estava com preguiça de tomar banho. Deu suas ordens ao criado. Diga à rainha que não estou com vontade de tomar banho agora. Pode jogar a água fora. Vou ficar aqui fora mais um pouquinho olhando a tarde. O criado foi e daí a pouco voltou. Majestade, Dona Rainha está chamando. Disse para Vossa Majestade vir tirar sua real sujeira na água morninha da real banheira, que ela não gosta de dormir com quem não toma banho. A história meio ao contrário. Texto, né, da Ana Maria Machado, e esse livro História meio ao contrário foi publicado pela editora Ática. Então, observem, crianças, o que nós vemos de diferente na organização desses dois textos. Então, a gente verifica que tanto a versão 1 quanto a versão 2 iniciou com parágrafo, ok? Então, a gente percebe durante a leitura que o narrador está contando a história. Ele dá início contando a história. É um narrador observador, ou seja, ele não participa da história. Então, quando aparece aqui o segundo parágrafo, né, ele vem com travessão. Por quê? Porque representa a fala ou o pensamento de quem? Olha só, um belo dia o rei estava tranquilamente passeando pelo alto das muralhas do castelo, contemplando lá embaixo a aldeia e os campos dos seus súditos, pensando. Então, aqui está representando o pensamento ou a fala, né, dentro da cabecinha do rei, né? Então, ele vem aí, né, com a presença do travessão. Então, vamos observar, né? Será que tudo isso foi o pensamento do rei? Ou será que o pensamento do rei foi apenas esse, né? Até as palavras vendo o dia. Quem será que falou e foi ficando, né? Se relacionando ao rei. Ouvindo o canto dos pássaros, seguindo com os olhos o voo das borboletas de flor em flor, né? Então, verifique aí, porque aqui fez um bloco muito grande, né? Será que a gente consegue identificar aqui quem é que está falando? Ou quem é que está pensando? Quem é que está relatando? Ou será que a versão 2 está mais propícia à nossa compreensão? Verifiquem aí, olha, ele disse que ia ficar até lá fora até mais tarde para contemplar o final do dia, né? Ver o pôr do sol.
E aí vem a fala, né? Que ele foi ficando, ouvindo o canto dos pássaros, seguindo com os olhos o voo das borboletas de flor em flor. Daí a pouco, um criado veio lá de dentro, né? Majestade, olha, a presença de outro travessão. A gente verifica que aqui nós temos o quê? Os parágrafos, né? Eles estão corretos. Lembra que os parágrafos vai nos auxiliar a compreender, a identificar quem é que está falando no texto? Bem, então eu gostaria que você comparasse as duas versões, tá? Verificasse se você compreende melhor o texto organizado da forma da versão 1 ou do formato da versão 2. E colocasse aqui a sua resposta, ok? 2. Leia o texto abaixo. E então eles se casaram, tiveram uma filha linda, como um raio de sol, e viveram felizes para sempre. Deixa eu só organizar melhor aqui. Eles eram um rei e uma rainha de um reino muito distante e encantado. Para casar com ela, ele tinha enfrentado 1000 perigos, derrotado monstros, sido ajudado por uma fada, tudo aquilo que a gente conhece das histórias antigas que as avós contavam e que os livros trazem, cheios de figuras bonitas e coloridas. Depois, viveram felizes para sempre. Isso era o mais difícil de tudo. Viver feliz para sempre não é fácil, não. Para falar a verdade, nem é muito divertido. Fica tudo tão igual a vida inteira que é até sem graça. E eles conseguiram essa felicidade para sempre, porque tiveram alguma sorte e muita esperteza. A sorte era que eles e a filha tinham saúde e gostavam muito um do outro. A esperteza era que toda vez que aconteciam problemas e aborrecimentos, eles procuravam resolver, mas não achavam que eram infelizes. O rei costumava dizer nessas horas: estou preocupado, mas isso passa. Ainda bem que eu sou feliz. E passava mesmo. Eles podiam ficar tristes, zangados, furiosos da vida, chateados, aborrecidos, até mesmo infelizes. Mas isso era só um jeito de estar um tempo. O jeito de ser era feliz. Por isso, quando um dia apareceu no reino um problema muito sério com um monstro terrível, eles se preocuparam, mas não deixaram de ser felizes. Vamos logo saber como foi isso. Também é um texto de Ana Maria Machado. Bem, o que vocês conseguem observar aqui? Né? Que esse trecho, né, do texto, ele está realmente organizado em parágrafos. O que faz você observar a presença de parágrafos, né? Verifique aí na sua folhinha. E depois, faça as atividades propostas. Olha, pinte no texto acima cada parágrafo de uma cor. Então, verifiquem que cada espaço que nós deixamos, né? Lembra dos 2 dedinhos que a professora sempre fala para vocês marcarem aí para iniciar um parágrafo, né? A presença aí da letra maiúscula é um indício, mas não é, porque não é só isso, porque observem aqui, olha, nesse trecho, olha, isso era o mais difícil de tudo, né? Aí teve um ponto, só que continuou no mesmo parágrafo. Por conta do ponto, né? Iniciou aqui com letra maiúscula, mas isso não significa que aqui nós temos um outro parágrafo. O parágrafo é só quando nós deixamos esse espaço, né? Para que a frase seja elaborada, né? E ela tenha o quê? Sentido.
Então, você vai pintar o parágrafo, cada parágrafo de uma cor, tá? Então, vamos lá. Olha só. Eu vou fazer só o primeiro e o segundo parágrafo e vocês vão fazer aí os demais, ok? Então, nós temos aí, olha, o parágrafo 1, o parágrafo 2, e agora você vai colocar aí o parágrafo 3. Observe que ele é bem grande, né? Ele vem aí até os dois pontos, né? Que indica o quê? Que vai indicar que alguém vai falar. E aí o travessão, né, muda para o parágrafo seguinte e indica a fala de uma das personagens. Tá bom? Então vocês vão pintar um parágrafo de cada cor, né? E vai responder. O texto tem quantos parágrafos, né? Você vai colocar aqui o número de parágrafos. Como você descobriu onde termina um parágrafo e onde começa o outro, então você analisa aí, né? Você vai notar que você marcou esses parágrafos, tá? Os 3 pontos entra aí. Então você vai verificar o que te levou a perceber, né, o início de um parágrafo e o início de outro, né? O trecho que dá prosseguimento à história foi reescrito sem nenhum parágrafo. No caderno, tente reescrevê-lo em 6 parágrafos, tá? Então, essa atividade 3, você vai ler aqui, porém, aí você cola a folhinha, né? E aí, na sequência, você vai fazer a reescrita. Só que prestando bastante atenção. Por quê? Porque nós temos que organizar esse texto em parágrafos, ok? Então, vamos lá. Nós temos que observar quando será a fala do narrador, né? Quando o narrador vai estar nos contando algo. Quando será que entra a fala de algum personagem, né? Então, vamos verificar aí. Olha só. O rei hesitou e resmungou. Diga à rainha para ela ir tomar banho, se faz questão de aproveitar essa água. Ou então eu tomo antes de deitar. Mas agora eu quero ficar aqui olhando o dia. Só que, enquanto o criado ia e vinha com o recado para lá e para cá, o dia ia acabando, o sol ia baixando. E o rei não estava reparando. Daí a pouco o criado voltou. Majestade, dona rainha está chamando, disse para vossa majestade, vir jantar, que a real comida já vai para a real mesa e está realmente deliciosa. O rei era meio guloso e gostava de comer bem. Quase entrou correndo, mas ao mesmo tempo estava ficando muito curioso com umas coisas diferentes que estavam acontecendo na tarde, na sua real tarde, e resolveu ficar para ver melhor. Diga à rainha para ir começando a comer, que eu já vou, tá? Então, verifiquem aí. Aqui, esse trecho do texto está num único bloco. Será que assim nós conseguimos perceber onde é que entra a fala do narrador, onde entra a fala do rei, onde entra a fala do seu criado? Não, está muito confuso, não é? Então, vamos aí, eu vou mostrar para você como é que a gente faria essa atividade, tá? Então, vamos aí, olha. Aqui nós temos o rei hesitou e resmungou. E a gente verifica a presença o quê? Dos 2 pontos, né? Essa fala aqui, quem está contando que o rei hesitou, começou a resmungar? Né? É o narrador. Então, a gente já pega aí o nosso caderninho e começa o quê? A fazer essa reescrita, só que com parágrafo, né? Porque a gente verifica aqui que o narrador, né, comentou que
o rei vai resmungar. Isso já anuncia para nós o quê? A presença de um parágrafo, tá? Eu vou colocar aqui. Então, vocês marquem aí 2 dedinhos, né? E o parágrafo. Tá? Então, vamos começar com letra maiúscula, ok? Bom, aí quem é que disse? Olha, diga à rainha para ela ir tomar banho se faz questão de aproveitar essa água. Ou então, eu tomo antes de deitar. Mas agora eu quero ficar aqui olhando o dia. Só que enquanto o criado ia e vinha para lá, ia e vinha com recado para lá e para cá, o dia ia acabando. O sol ia baixando e o rei não estava reparando. Quem é que disse isso? Então, a gente verifica que aqui há uma parte onde é a fala do rei e há uma parte onde é a fala da personagem. Como é que nós podemos separar isso? Com a presença dos parágrafos. Então, a gente verifica aqui que nós temos o travessão, né? Diga à rainha para ela ir tomar banho, se faz questão de aproveitar essa água. Ou então, eu tomo antes de deitar. Mas agora eu quero ficar aqui olhando o dia, certo? Por quê? A gente verifica que é a fala do rei. Olha só, olha a sequência. Então, se é a fala do rei, nós vamos, então, colocar num outro parágrafo, né? Com o travessão. Lembra que o travessão, ele introduz a fala da personagem? Né? Os 2 pontos sempre vai estar na narrativa do narrador, tá? Porque ele mostra que logo, que no parágrafo seguinte vem a fala de alguém. Mas o que introduz realmente esta fala é a presença do travessão, tá? E aí, depois, o narrador continua. Só que, enquanto o criado ia e vinha com recado para lá e para cá, o dia ia acabando, o sol ia baixando e o rei não estava reparando. Daí a pouco, o criado voltou. Então, agora você vai analisar. Observe que aqui temos a presença de 2 pontos, aqui nós temos travessão. Então, eu quero que você organize o texto aí da forma que eu comecei a organizar, ok? Faça aí na folhinha do seu caderno, para que a gente aí possa ter um texto bem organizado, né? De forma que nós vamos ler e compreender quem é que está falando, né? Então, é isso aí. São essas atividades propostas para português nesta tarde. Na sequência, nós vamos trabalhar com a matemática, tá? Vocês têm aí, resolva as operações. Então, nós temos a presença aí de 3 desenhos. Está mostrando para nós, né, que cada frasco de uma colônia, ou seja, de um perfume, custa 75 euros, que não é um dinheiro brasileiro, né? Vamos pensar que fosse 75 reais, né? Cada frasco de perfume. Cada frasco. Porém, nós temos 3. Se eu perguntasse para vocês, o que faremos, crianças, para descobrir o valor total desses perfumes? Bom, professora, se nós temos 1, 2 e 3 frascos e cada um custa 75, né? Eu poderia juntar, claro, 75 mais 75 mais 75. Aí, faríamos a adição e obteríamos o valor total. Porém, nós podemos também utilizar o quê? A multiplicação. Lembra que eu disse para vocês que a multiplicação é a soma de parcelas iguais, né?
se eu vou juntar 75 mais 75 mais 75, então eu estarei repetindo o 75 3 vezes, não é? 75 mais, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Olha só, eu estaria colocando isso aqui, ó. 75 mais 75 mais 75, certo? Então, para obter o valor dos 3 frascos de colônia, eu repetiria o 75, né, 3 vezes. Então, é muito mais fácil nós organizarmos esse cálculo em forma de multiplicação, tá? Então, a gente pode colocar 75 vezes 3. Se eu sei o preço de um e quero saber de vários, no caso aqui, de 1, 2, 3, eu faço o quê? A multiplicação. É claro, desde que todos custem o mesmo preço, desde que eu tenha que repetir, tá, o valor de cada um. Então, vamos ver quanto daria isso aqui. Olha, 75 vezes 3. Nós sabemos que nós temos a unidade e nós temos o quê? A dezena, ok? Então, nós vamos sempre multiplicar primeiramente pela unidade. Então, vamos lá. 3 vezes o 5, 15. Então, nós colocamos o 5 e subimos 1. Como é que eu sei que 3 vezes 5 é 15? Né? Já está dizendo, olha, 3 vezes o 5 seria 5 mais 5 mais 5, né? 3 vezes o 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. Então, a gente coloca o 5 na ordem das unidades e vamos subir o 1 nas dezenas. Agora, nós temos aqui, olha, 3 vezes o 7. Primeiramente, eu faço a multiplicação, tá? Olha só. O que é 3 vezes 7? Vocês podem memorizar, sim, a tabuada, tá? É muito bacana isso. Porém, eu quero que vocês compreendam o que significa a tabuada. Olha só, 3 vezes o número 7. Seria 7 mais 7 mais 7, tá? Quanto dá 7 mais 7? 14. 14 mais 7. 21, né? Então, 3 vezes o 7, 21. Mais um que subiu, 22. Então, vocês observaram uma forma prática da gente resolver, né? Você tendo aí a sua tabuada em mãos também, ou você memorizando, é muito melhor, tá? Você consegue descobrir aí o resultado, que nós chamamos da multiplicação de produto. Então, vamos lá. 5 mais 5, 5 mais 5, 10 mais 5, 15, né? Vamos verificar se o resultado é o mesmo. Subiu 1. 7 mais 7, 14. Mais 7, 21. Mais 1, 22. Então, verificaram que deu o mesmo resultado? 225. Mas por que nós vamos aprender a trabalhar aí com a multiplicação? Porque aqui no caso, nós colocamos apenas 3 vezes. Mas pense aí, se você não tiver a possibilidade de juntar inúmeras vezes. Pense aí quando nós temos que repetir, por exemplo, a parcela 9 vezes, 8 vezes. A conta ficaria gigantesca, né? Então, se nós podemos resolver por multiplicação, isso é bem melhor, né, pessoal? Então, vamos observar aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? De multiplicação quando nós temos o quê? O zero ocupando uma das ordens. Aqui, nós verificamos que
As continhas têm o quê? 3 dígitos, ou seja, 3 ordens. Então, unidade, dezena e centena. Vezes o 2. Aqui, né, vezes o 3. Vezes o 4, né? E assim sucessivamente. Então, imagina se a gente fosse montar essas continhas. Olha aqui, essa aqui, 241 vezes 8. Já pensou a gente colocar 241 mais 241 mais 241? Você ia ocupar 8 linhas do seu caderno e ia ficar confuso na hora de calcular. Então, a gente pode minimizar isso. De que forma? Fazendo em forma de multiplicação. Então, é importante que você se lembre que nós temos sempre que começar pelas unidades. Depois, nós vamos para a dezena. E, por último, nós vamos para a centena. Ok? Vou o Czinho aqui. Embora esteja um pouquinho feio, né? Centena. Então, vamos lá. Vamos começar aí, olha. 2 vezes o 7. 7 mais 7 é 14. Olha, bem fácil. 2 vezes o 7, 7 mais 7. Guarda 7 na cabecinha junta com 7. São 14. Então, a gente coloca o 4 e sobe 1 na dezena. Faz assim, ó, faz até uma bolinha aí para você não se esquecer. Mas ficou muito grande, né? Subiu 1. Tá difícil aqui, pessoal. Subiu 1. Não pode se esquecer que subiu 1. Agora, o que você vai fazer? Você vai multiplicar por 0. A gente multiplica, depois a gente junta. 2 vezes 0, 0. Pensa aqui, olha, todo número que é multiplicado por 0 vai dar 0, pessoal. Ó, 2 vezes o número 0. Quanto dá 0 mais 0? É 0, né? Então, 2 vezes o 0, 0. Se eu não tenho nada, agora eu vou juntar com 1 que subiu. Então, eu vou ficar com 1. E agora eu venho aqui, olha. 2 vezes o 6. 2 vezes o 6 dá 12. Então, eu coloco aqui. Aí a gente, lembra que a gente separa? Olha, 1, 2, 3. A cada 3 ordens a gente acrescenta o ponto. Então, 607 vezes 2 dá 1.214. Ok? Então, vocês devem continuar assim as demais continhas, tá? Não se esqueçam aí, que quando subimos o número, primeiro nós vamos multiplicar pelo número que já estava, tá? Depois a gente vai somar, adicionar ao número que nós subimos, ou seja, que nós elevamos na casa seguinte, tá bom? Bem, espero que as explicações tenham ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixem aí um áudio ou um escrito no WhatsApp, que assim, quando for possível, eu entrarei em contato para explicar, tá? Para tirar as suas dúvidas. Por hoje é só. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, até a próxima.